Então, gente, o professor Hélio Couto, depois de muitos anos sumido das redes, né? Fazia um vídeo ou outro, assim, a cada ano, muito raro. E ontem ele esteve num podcast. Eu fiz uma análise, fiz até algumas anotações sobre o que foi falado, né, nesse podcast, Zion Podcast. Eu acredito que ele vai voltar, porque por 2 vezes ele citou ali, no outro dia a gente fala sobre isso. E também no final ele falou, temos muito o que conversar. Então acredito que ele vai voltar para falar mais ainda. Mas foi muito interessante a entrevista. Olha, gente, não reparem, eu continuo com as marcas do procedimento que eu já expliquei para vocês, que eu fiz. Então, eu não quis passar maquiagem e estamos aí. Mas, vamos continuar. Então, a entrevistadora fez uma pergunta para ele, que era uma pergunta selecionada do público que já sabia que ele iria no podcast. Eu não conhecia aquele podcast. Foi a primeira vez que eu fui assistir, né, alguma coisa, porque apareceu que era o professor Hélio Couto, eu e minhas improvisações, né? Mas vocês já me conhecem, quem já sabe, enfim. E a pergunta foi sobre como lidar com a solidão, né, do processo de despertar, né, e da meditação, como lidar com isso, alguma coisa assim. Mas ele cortou, ele falou, não, primeiramente, vamos falar sobre isso. E começou a falar sobre leitura, como é raro hoje em dia as pessoas gostarem de ler nesse país nosso, e é verdade mesmo, porque de todo mundo que eu tenho à minha volta, eu conheço 1, 2 que gostam de ler mesmo. Acho que eu só conheço essas 2 pessoas. Conheço 2 pessoas para quem eu posso dar livros de presente, porque eu sei que vão gostar. Mas, mesmo assim, essas 2 pessoas não acompanham os assuntos que eu gosto. Esses assuntos, que é da expansão da consciência, e eu, ultimamente, já tenho lido mesmo sobre isso, né? Porém, o que importa é gostar de ler, gente, tem que ler. E o professor enfatizou muito isso durante todo o podcast. Ele começou falando que lá em 1930, 40, 50, olha, eu já vou acrescentar até 70, tá? Porque eu cresci ali, eu nasci e cresci anos 70, 80, e quando eu comecei a ler, eu não parei de ler. Nunca mais parei de ler. Eu estava sempre com um livro na mão, estava sempre lendo livros. Muitas vezes 2 livros ao mesmo tempo. Teve uma época, quando aconteceu o despertar e quando eu comecei a estudar sobre isso, que eu lia com tanta sede, que às vezes eu queria ler muito, então eu lia 7 livros ao mesmo tempo. Eu pegava um, lia alguma coisa, daqui a pouco eu pegava outro, de tanto que eu tava de mania de querer saber mais sobre o assunto. Mas aquilo não me acrescentou muito, foi uma coisa meio doida que aconteceu comigo. Não acrescentou porque os livros não estavam ficando na memória, né? E, enfim, ele falou muito sobre isso, que naquela época, né, nos primórdios aí, 1930, 40, 50, 60 e tal, as pessoas, elas liam, era muito mais normal. Eu acho que ele falou 1930, começou a falar sobre 1930, porque eu acho que a televisão devia estar começando, cara. Ou devia nem ter ainda aqui no país. Porque a minha mãe me conta que ela nasceu em 45, 49, não me lembro. Minha mãe nasceu, né, em 1940 e pouco.
E ela disse que ela, criança, ela tinha que ir no vizinho, porque eles eram muito pobres, não tinham televisão, então ela ficava vendo do vizinho ou em lojas. Então, quer dizer, em 1930 nem devia ter televisão. E aí, eu acho que por isso que ele falou que as pessoas liam realmente, as pessoas só tinham livros. Antigamente, né, só se tinha os livros. E houve muitos problemas com livro, problemas de queimarem livros, e etc, etc. Sempre houve um sistema por trás da informação que chega até nós, que somos uma massa, né? Somos um coletivo, somos um rebanho, né? Como dizia lá o Zé Ramalho, gado marcado, né? Gado feliz. Não é isso que ele dizia? Povo marcado, povo feliz. E chamou, na mesma música, ele faz uma metáfora com gado. Enfim, aí ele falou que naquela época as pessoas liam e conversavam entre si sobre os livros, se emprestava livro. Então se falava muito sobre livro, sobre o que leu, qual foi a interpretação. Às vezes uma pessoa tinha uma interpretação completamente diferente de uma outra que leu o mesmo livro. É muito interessante isso daí. E ele falou que era uma coisa muito normal, mas que foi se perdendo, se diluindo, foi a palavra que ele usou, foi se diluindo, até que chegamos aos dias atuais, né? E as pessoas liam e discutiam e questionavam e acabavam filosofando. E ele falou sobre isso, sabe? Que eram como se aquelas pessoas fossem filósofas. E aí ele começou a falar que se as pessoas lerem, você lê um livro, aí um livro sempre cita outro. É difícil livro que não cita outros livros, né? Porque tem fontes e também tem não só a biografia do livro, mas tem fontes, tem coisas que o cara cita, que ele coloca em notas de rodapé ou coloca em notas de fim. Então sempre um livro cita outro. Aí você tem vontade de ler. Eu mesma sou uma, que eu leio um livro. Aí fulano no livro tal diz isso e isso. Eu, vou ler esse livro aqui. Aí eu já anoto e tal e vou ler mesmo. Eu gosto, dependendo do assunto, vou ler. Então, ele falou isso, que aí um livro cita outro, então você lê um, depois lê outro, e vai subindo de nível, e vai lendo outro, vamos supor, sobre o mesmo assunto. Na verdade, o professor estava falando sobre a realidade, como nós sabemos, né? A realidade do mundo espiritual, e a realidade de que aqui nós vivemos nessa ilusão. É isso que ele queria dizer quando ele dizia realidade. Eu entendi desse jeito, tá bom? Então, gente, vocês podem fazer aí vídeo com react, dizendo que eu tô falando um monte de besteira, mas eu acredito que eu não esteja muito errada, não. Então, ele dizia que aí um livro leva a outro livro, e você vai lendo, até que você chega num que fala sobre a verdade, a realidade, né? Como eu não gosto de fazer aspas com as mãos, odeio isso, e não gosto de quem faz. Porém, ele falava a realidade, mas ele quis dizer que um livro leva a outro, e uma hora você vai chegar nesse assunto, né? O assunto da expansão da consciência, o assunto do despertar da consciência, né? Enfim, mas ele começou a dissertar e falar sobre Sócrates. Não é isso que ele fala logo depois? Ele diz que nós temos uma visão muito romântica da vida, né? Na nossa vida prática, uma visão cor-de-rosa, né? Porque a gente acredita toda essa ilusão aqui da Matrix. Aí já sou eu que falo, não ele. Mas ele disse que a nossa visão é cor-de-rosa. Ele falou essa expressão, cor-de-rosa. E ele disse que os livros levam a gente até a realidade. Porque tem coisa que realmente não dá para se ficar falando em vídeo, né? Não dá para se ficar falando em redes sociais. Então, são nos livros que a gente vai encontrar
e essas informações sobre expansão da consciência, sobre despertar, né, da consciência, sobre... Então, o que o professor queria dizer? Que a gente lendo, né, aí vai lendo um livro, vai lendo outro, e até que sobe de nível, começa a ler outro tipo de assunto e vai acabar chegando na realidade, né, que ele disse que ele falava toda hora essa palavra, que a gente sabe que ele estava se referindo aos assuntos que ele aborda, com certeza. Então, ele falou que a leitura é o que muda as pessoas, e muda mesmo, né? Muda tudo. Ele falou, inclusive, sobre pessoas que não leem nada e não gostam de ler e não leem. Ele disse que essa é uma pessoa que não tem o que falar, ela não tem o que conversar, não tem assunto, não tem nem vocabulário. E é verdade, concordo com ele, tá bom? Aí ele tava falando sobre leitura e sobre essa coisa da gente ter uma visão muito cor-de-rosa da nossa vida prática aqui na Matrix, né? Então, que vai vivendo e não pega o livro, não se interessa em conhecimento, não se interessa em pegar acabar de ler alguma coisa e interessar em ler mais para saber aquele conhecimento e etc, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Ele falou que está se fazendo hoje em dia, os filósofos hoje em dia, está se fazendo assim muitas abstrações. Se fala muito, por exemplo, sobre desenvolvimento pessoal. Aí o exemplo sou eu que estou dando, não foi ele não. Mas se fala muito sobre aquilo e aí em cima desse assunto se colocam mais abstrações, entendeu? E ele deu um exemplo lá de um gato. Tipo, você não vai falar do gato, você vai falar porque o gato subiu na mesa. O gato subiu na mesa, aí é uma coisa mais abstrata. Por que o gato subiu na mesa, entendeu? E aquilo vai gerar assunto. E assunto mais assunto. Mas o que importa para ele é filosofar. Mesmo que seja sobre um gato subir na mesa. O que importa para ele é que as pessoas têm que filosofar, têm que conversar, têm que questionar e têm que ler. E para isso tem que ler. Ele quis dizer que nós não somos ensinados na escola. Ele chegou a dizer, ele falou que na escola a gente não aprende o certo, né? A gente aprende o que está nos livros de história, nos livros didáticos de história, a filosofia que a gente aprende e a história que a gente aprende é distorcida, e a gente sabe que quando a gente fica adulto, a gente acaba sabendo como que as coisas realmente aconteceram e que é diferente do que a gente aprendeu na escola, e que a partir do 6º ano é tudo balela e os alunos mesmo não querem mais aprender aquilo da escola e não se interessam mais pela escola, e a escola também não coloca lá porque não tem interesse mesmo, então vão se tirando, como ele falou, até o ano, eu não me lembro se ele falou 1988 ou 68, não sei, não foi 88 não, foi antes, deve ter sido 68. Ele falou que tiraram o latim, por exemplo, e depois foi tirando-se outras disciplinas, matérias. Então, aí as pessoas, porque ele acha que era para se aprender certas coisas desde criança, mas foi se tirando algumas coisas por interesse do sistema, que não tem interesse que nós tenhamos nossas crianças crescendo, aprendendo sobre os assuntos que realmente interessam para a nossa vida, para a nossa vivência, para a nossa experiência humana, né? E aí, ele falou de Sócrates, foi aí que ele falou de Sócrates, é porque me marcou o Sócrates. Né? E o Sócrates era um cara que fazia perguntas, então ele falou que o Sócrates, ele pensava muito, e ele era um filósofo que ele sabia muito, né? E aí vinha alguém e fazia pergunta para ele. Ele disse que em Atenas, na Grécia, aquela época, né, de Sócrates, o que, o ano 1400, sei lá,
antes de Cristo. Enfim, era normal que as pessoas conversassem e tivessem essas curiosidades sobre a vida e etc. E aí se perguntava muito, tinham muitos filósofos, eram muitos filósofos pela cidade, e as pessoas, o povo tinha interesse e ia perguntar. E ao Sócrates perguntava se ele sempre respondia com perguntas. Então a pessoa ia lá no Sócrates, perguntava alguma coisa e ele respondia com uma pergunta. A pessoa ia para casa pensando naquilo. Ele queria fazer pensar. Só que aí a pessoa ia para casa, a pessoa chegava lá em casa e tinha outros familiares convivendo com ele, né? E esses outros familiares achavam que essa pessoa começava a questionar, né, o assunto que foi perguntado e que foi respondido com uma pergunta, e ela queria responder e ela ficava pensando. Então, por ele estar pensando, às vezes ele falava com seus familiares e os familiares não entendiam, mas esses mesmos familiares e outras pessoas na cidade estavam sempre convivendo com os filósofos, então estava se criando uma egrégora ali grande de pessoas questionadoras e filósofos. E o Sócrates, porque fazia muitas perguntas e fazia as pessoas pensarem, era um cara conhecido e tudo, né? E aí aconteceu o que aconteceu, que ele foi, né, julgado por conta disso, porque ele estava fazendo pergunta demais para as pessoas. Foi julgado, foi condenado e teve que morrer lá, né, tomar arsênico lá, tomar veneno. Aí, o que ele estava querendo dizer com isso, não é só o Sócrates, ele mesmo falou, né, no próprio episódio lá, que isso aconteceu com todos que vieram tentar passar o conhecimento da realidade. Então, todos que tentaram passar o conhecimento, exterminados, né? Aí, e ele falou muito tempo sobre isso, sobre leitura e tudo, porque faz pensar. As pessoas foi se diluindo, cada vez mais foi se diluindo esse negócio de se filosofar pela rua ou conversar sobre assuntos que se liam em livros, porque livros é que eram a forma de conhecimento que se tinha. Até o advento do rádio, né, da televisão, eram livros. Começou-se a ter noticiários, né, já tinham jornais que já eram manipulados, quer dizer assim, já faziam manipulação da informação. Mas aí veio o rádio, veio a televisão, e aí o cara escutava uma notícia, aí ele ia e falava pro outro, olha, a notícia foi essa. Aí a pessoa que estava falando com ele dizia, não, eu entendi assim não, eu entendi assim. Mas ficou mais difícil de discordar, porque estava ali, a notícia estava ali, então era só você ver o que foi falado e não tinha muito o que se interpretar, como nos livros. Nos livros você interpreta o que você está lendo, muita coisa que você não entende, você vai ter que procurar saber, né? Na notícia não, é dada aquela notícia e aquilo é dado como uma verdade absoluta. Só que não existe, primeiro que não existe a verdade absoluta, segundo que não era isso, né? O interesse sempre foi do sistema manipular a população. E cada um explicava do seu paradigma, né? A notícia que via. Então, todo mundo tem a sua visão de mundo, né? Eu tenho uma visão de mundo porque eu fui criada de uma forma, você tem outra, e a terceira pessoa tem outra, e assim a gente tem que conviver, tendo cada um, respeitando a opinião do outro. Mas isso é ótimo, é saudável, você trocar informações, trocar conhecimento, trocar modos de pensar. Isso é saudável, isso é maravilhoso. O problema é quando a notícia é dada, o cachorro mordeu a pessoa. Não tem o que tirar, é um fato, né? Então, esses fatos eram incutidos na massa, na população.
Eram não, são até hoje, tá? O professor não falou isso, eu tirei minhas conclusões. E aí, como cada um sempre tinha um paradigma diferente, então às vezes haviam discussões e tal, e pessoas discutiam, como até hoje discutem por conta de política, de futebol. E então começou a ter muita resistência à informação e ao conhecimento. Aí, o que acontece? As pessoas foram deixando mesmo de querer ter acesso, porque as pessoas querem a zona de conforto, né? E tá tudo bem assim, não quero ler, não quero saber, não, fico sabendo ali pela internet, pela televisão, que a internet nada mais é do que uma televisãozinha, né? Vocês estão aí assistindo. E a gente assiste todo dia um programa, tem programas de internet que a gente não perde, tem programas de internet que a gente acostumou, tem programas de internet que são variados, a gente fica rolando feed, né, pra ver. Eu não faço muito isso não, mas todo mundo faz, então a internet nada mais é do que uma televisãozinha, mas deu a oportunidade de pessoas que têm um conhecimento diferenciado de vir aqui e falar até sobre a realidade, como o professor disse. Mas ele também enfatizou que certos assuntos não devem ser falados, não devem ser, porque pode trazer consequências. Então, certos assuntos, dentro desse nosso mote, né, que é o despertar da consciência e expansão da consciência principalmente, né, porque você vai lendo, você lê um livro, daquele você quer ler outro, daquele você quer ler outro, e você, para cada vez que você lê um, você expande mais a sua consciência, né? E esse conhecimento dentro dessa ideia, desse mote, traz certos assuntos que o sistema não tem o interesse de que a massa fique sabendo. A gente imagina que maravilha se todo mundo tivesse a mais perfeita crença de que ela cria sua realidade e não precisa trabalhar, ela mesmo cria, ela pode trabalhar no trabalho dos sonhos dela, ela não precisa, por exemplo, não precisa haver trabalhos que são mais baixos, né, que se ganha muito pouco, ou o trabalho que o cara faz, mas ele não gosta de fazer. Então, se cada um fosse trabalhar só no que gostasse, no que deixasse rico, seria uma maravilha esse mundo, esse planeta. Só que o sistema não quer que as pessoas saibam que existe como manipular, que existe a expansão da consciência, que existe a alquimia, que existe muita coisa, arquétipos, etc. Todos esses assuntos que a gente gosta de falar e estudar quando a gente tá dentro do despertar, né? Quando a gente tá vivendo a expansão, a gente quer expandir, a gente quer evoluir e a gente quer passar para o outro. Então a gente vai e grava vídeo ou escreve livro. Eu já escrevi até. Então eu tenho 3 livros escritos, sou escritora também. Um foi best-seller na Amazon. Mas enfim, então, ele estava falando sobre leitura o tempo todo, de como é importante ler, porque esses assuntos a gente vai encontrar nos livros, a gente não tem que falar, a não ser pessoalmente. Ele chegou a falar essa palavra. Ele disse que a gente deve falar pessoalmente. Inclusive, ele disse que teve um cidadão que ele alertou que não deveria falar sobre esse assunto, nem perguntar e tal, por exemplo, num Google da vida, e esse cidadão resolveu perguntar. E pronto, a partir dali, da pergunta, as pessoas que ficam por trás, porque tem humanos por trás das inteligências artificiais e dos Googles da vida,
ele sentiu que ele estava sendo observado, mandou e-mail para o professor e tudo. O professor falou, mas eu disse para não falar sobre esse assunto, né? Enfim. Aí ele falou que não se deve realmente estar falando sobre alguns tópicos e que não são falados. E não deve se falar nem mesmo em cursos, porque a gente às vezes eu tenho uma comunidade privada, mas eu trabalho com mulheres que têm dependência emocional. Então, aí eu tenho um projeto que é sobre, o nome é Alquimia da Alma. E a gente fala sobre alquimia, mas o Jung já publicou sobre isso. Eu estudei o Jung para falar sobre isso, então não tem problema, posso falar sobre a alquimia do Jung, problema nenhum. Mas se a pessoa, olha, eu não vou falar aqui, isso está lá dentro do meu curso tal, mas mesmo assim é passado num curso, num vídeo, não deve ser passado. Essas coisas que o professor não disse quais são, mas disse que não devem ser faladas, elas devem somente ser faladas pessoalmente, não devem ser faladas em vídeos, em internet, em nada. Cara, sério, pro professor Hélio Couto sair de casa para ir para um podcast da entrevista, que eu acredito que ele vai dar mais, talvez uma por semana, não sei, é porque ele tá bem preocupado, né? Deve estar bem preocupado mesmo com a situação do planeta, com essa transição que estão falando tanto, da gente ir para a quinta dimensão. E para a gente ir, a gente tem que estar dentro do que eles, sei lá, tem lá como regras, né? Para a gente cumprir. Tem que estar dentro, né? Tem que fazer um check. Tá, pode. Então nem sei se vai todo mundo, né? Para a quinta dimensão, enfim. Então, quando se fala sobre esse assunto, é perigoso, porque você pode começar a ser observado, e aí, se você estiver falando muito e estiver colocando muitas pessoas a saberem esses saberes, que eles não querem que a população, a sociedade toda saiba, você pode até ser morto mesmo, como todas as pessoas que vieram e falaram e morreram. Então, o que ele disse é que se precisa ler, né, para entender. Ele falou assim, precisa-se ler para entender a realidade. A realidade que ele queria dizer, gente, é o assunto que ele trata. Expansão da consciência, né, despertar, etc. Com certeza, foi o que eu entendi, tá bom? Então, se ele citou lá que se milhões de pessoas estudassem, lessem e soubessem, aí seria diferente, porque milhões contra um sistema, né, dava até para fazer alguma coisa, mas não é, são só dezenas, né, é pouca gente. Tinha que se levantar no mundo inteiro, em países que tem, sei lá, 2 bilhões de pessoas, não sei que países são esses, mas se levantar muitas pessoas, mas no mundo inteiro há esse desinteresse pela leitura. E no Brasil, pior ainda, né? Então, por isso que ele falou muito de leitura. Teve gente que estava falando, por que ele está falando tanto isso? Por que ele está falando? Ele veio para falar isso? E as pessoas acharam que não era tão interessante. Mas ali ele estava falando justamente para que a gente não venha a falar besteira na internet, para que a gente não corra perigo e que a gente leia e conheça e saiba e aplique na própria vida. E se puder falar com alguém, fale pessoalmente. Ou pega o livro, empresta, ou compra o livro, dá de presente. As pessoas devem ler para saber sobre a realidade. Não ficar perguntando, principalmente para a inteligência artificial. Ele falou sobre isso no final. Falou que a inteligência artificial, ela tem um conhecimento ali do normal, do que a gente estuda na escola, e não do extra, né, como é que eu vou dizer, do metafísico. Isso aí já não pertence muito. Tem algumas IAs que respondem, eu não posso falar sobre isso, ou tem algumas IAs que dizem, eu não sei sobre esse assunto.
né? Foi o que foi falado ali, né? Eu ainda não experimentei fazer nenhuma pergunta, eu acho melhor também não perguntar. Continuar meus livros, porque eu gosto de ler mesmo, desde moça, ainda bem que eu tô nessa geração mais velha, porque o pessoal novo hoje em dia não gosta mesmo de leitura, né? Eu tenho um filho que gosta e um outro que gostava mais novo, mas parou mas tá querendo voltar, graças a Deus, né? Aí ele falou sobre sobre a resposta da pergunta que ela fez sobre a solidão. Ele falou usando livros. Ele disse que uma pessoa que lê e que pensa sobre e questiona, ela nunca está só. Nunca vai ter solidão. Porque uma pessoa, quando lê, ela tem o autor junto com ela. Então, ela argumenta, porque ela lê. Aí, ela argumenta com o autor. Aí, ela continua lendo. Aí, vê um outro argumento do autor. E questiona. Então, ela não se sente só, não está sozinha nunca. Mesmo porque o todo está em nós o tempo todo. Então, nós nunca estamos sós. Não existe essa solidão. Meditando também, porque quando você medita, você quer acessar a fonte criadora, você quer acessar o seu eu superior e quer acessar o seu inconsciente para poder se abrir com Deus e falar com Deus e ter, sabe, essa conexão com o todo, que ele chama de todo, né? Aí ele falou sobre solidão, que para ele não existe, né? E ele falou, vamos ver aqui. Ele falou sobre casais. Casais que, por exemplo, adora o assunto, tá estudando, tá expandindo, e o outro não se interessa, só quer saber de Matrix, e só quer saber de beber no bar, ou de, sei lá, de ir passear no shopping. Então, um tá aqui, o outro tá aqui. Ele fez isso mesmo, né? Ele falou, um tá aqui, o outro tá aqui. Não dá certo. Quando você tiver nessa vibe, né? Você tem que encontrar uma pessoa que também esteja na mesma vibe, ou você tem que explicar para ela e ela entender, gostar do assunto e os dois caminharem juntos, que aí vai ad infinitum, como ele fala. É um casal que fica para sempre, porque vai dar super certo e eles vão fazer tudo juntos. E ele falou sobre isso. Ele falou também sobre, por exemplo, ele falou sobre dois físicos conversando. Ele disse que um físico sempre precisa de outro físico para estudar, né, em laboratório, etc. Então, um físico, mas eles têm que estar em harmonia, né, não um contra o outro. Como eu vou dizer, um ajudando o outro, né, contribuindo. Os dois físicos conversando, eu acho que é assim, mas será que desse jeito não é melhor, né? Enfim, aquela informação dos dois físicos está vindo do todo, está emanando do todo. Eles pensam que é deles, mas na verdade é o todo que está mandando para eles essa informação, está emanando para eles essa informação. Na verdade, ele falou o termo, é o todo falando com o todo, porque nós somos o todo também, né? Achei super genial isso aí que ele falou, né? Ele falou que o todo, ele troca e manda intuição, tá? Para as pessoas que estão nesse patamar, Então, ele vai mandando intuição para pessoas que estudam muito e estão sempre lendo. Então, todo está sempre emanando mais informações e a gente vai expandindo cada vez mais, né? E aí chega-se nas infinitas possibilidades. Então, eu achei, sabe, a entrevista muito mais do que aquilo que ele falou. Porque ele queria o que ele estava passando ali eram palavras mais sobre literatura, sobre o povo não ler, sobre tem que gostar de ler e tal, mas ele falava as palavras-chave, ele falava realidade, né? Então ele falou dos físicos e tudo, né? E ele falou também sobre subir de nível, que a pessoa, o todo, ele vai dando informações
não só para mentes para os físicos, mas para qualquer pessoa que está nesse estudo e ela lê e vai lendo, vai ler o livro, lê outro e vai subindo de nível, porque o todo vai emanando informações, vai mostrando os caminhos e vai mostrando os livros e a gente vai aprendendo, sabe? Ele falou sobre isso e ele disse que isso aí acontecem os saltos, né? Os saltos que ele fala, porque as pessoas vão subindo de nível e vão dando saltos quânticos, né? Vão lendo, vão aprendendo e elas têm que passar para outras pessoas. É o que eu estou fazendo aqui, entendeu? E muitas outras pessoas fazem. Mas que tem tópicos que não devem ser falados. Foi aí que ele foi falar sobre isso. Ele disse que aí a pessoa vai subindo de nível, vai subindo, que chega a um ponto que fica tão elevado o conhecimento que se ela for falar com certas pessoas que não leem ou não estão acostumadas, a pessoa vai interpretar errado, totalmente errado. Então tem pessoas que às vezes gravam vídeos, produzem conteúdo, ou até escrevem mesmo, e totalmente errado a interpretação que essas pessoas fizeram daquilo que elas aprenderam. Então, isso aí já não emana do todo, é o ego, né? Quando a pessoa acha que já sabe bastante e vai escrever um livro sobre isso. Eu nunca escrevi sobre isso, tá, gente? Ou vai gravar vídeos, né, para explicar e deturpa, interpreta erradamente. Por isso, gente, se eu tiver aqui meio esquizofrênica com essas histórias, se eu estiver falando coisa que não tem sentido, por favor, coloque nos comentários que eu ouço todo mundo, tá? Críticas são muito bem-vindas, porque se eu estiver interpretando errado, eu quero que me chamem a atenção e me mostrem o certo, porque eu quero estar no caminho, sabe? Eu quero estar no fluxo do todo, né? Então, aí ele falou novamente, acontece seguidamente de pessoas virem ao planeta Terra, né? Como ele fala, e tentar passar isso e acabar, né, não acabam bem, são mortos, vão embora e tal. Ele também falou sobre a solidão na terceira idade, que ele falou que se as pessoas, quando chegam na terceira idade, os idosos, trocassem uns com os outros, lessem e entendessem, e uns com os outros trocassem, isso seria ótimo, porque eles passariam para os mais jovens. Ele falou sobre a solidão do idoso. Ele falou que isso se resolve com a literatura, com livros, sabe? Ele falou de livro o tempo todo, né? E ele falou que a pessoa lê qualquer coisa, não precisa ir ler sobre a realidade ou sobre qualquer outro assunto muito elaborado, não. Ele falou, leiam qualquer coisa, até gibi. O que importa é tomar o gosto pela leitura, né? Porque a gente começa com gibi mesmo, a gente é criança, a gente começa a ler gibi, aí depois a gente lê nosso primeiro livro infantil e aí sim vai, né? Então, nossos pais é que fazem esse papel, né? Os cuidadores fazem esse papel de levar a criança a ter o gosto pela leitura, e isso é feito desde criança. Eu fui acostumada lendo, então, assim, eu acredito que depois de adulto é mais difícil, mas também dá. É só você ler uma coisa que você gosta muito, porque se você começar lendo e gostando, você vai querer ler mais, né? Bom, aí sou eu que tô falando também, gente. Eu tô falando o que o professor disse lá, mas eu também tô fazendo meus comentários. E aí ele tá dizendo que nesse momento ele não vê solução para isso, para essa falta de busca de conhecimento, sabe, da humanidade, por busca pela leitura, por ler mais livros. Ele não vê solução,
porque o sistema dominou de uma forma que tá sem solução, tá? E é isso. Tem umas coisas que eu anotei aqui. Ele falou sobre as gerações, né? Quando liam e tudo, que o poder, o sistema não tem essa visão, muito pelo contrário, até retiram disciplinas que eles acham que não deve ser ensinada às crianças. E aí ele falou que para romper com isso, só lendo. Então, gente, é meter a cara em tudo que é livro mesmo, né? É isso que a gente tem que fazer. Se tiver que ler online, a gente vai ter que ler online. É porque eu tô falando isso, porque eu tô acostumando agora a ler online, a ler livros que estão disponíveis em PDF, né? Então a gente tem muito acesso, porque eu tô em uns 3 grupos, sei lá, que as pessoas trocam livros. Então eu pego também os livros lá. Mas se eu puder comprar o físico, eu prefiro. Mas isso é coisa da minha geração. Mas pessoas que são mais jovens, estão mais acostumadas a ler no reader, né? No tablet e tal. Poxa, tudo bem. Eu vou começar a acostumar. Eu já li um e... não li só um não. Até fiz um artigo uma vez que eu publiquei na revista da Força Aérea sobre um livro que eu li online, de PDF, sei lá, um livro digital, mas que eu prefiro livro físico. Isso tem anos, ainda estava na Força Aérea, mas aquele foi o primeiro, e aí depois eu já li mais uns 2. Eu tenho muitos dentro do meu telefone, né? E eu vou começar a lê-los, porque nem sempre dá pra gente estar comprando todos os livros que a gente quer ler, né? Quem dera. Então, tantos livros. Eu fico louca quando eu entro Eu adoro ir à cafeteria de livraria. Ai, que coisa gostosa, gente. Tomar um café, um cappuccino, com um livrinho do lado, né? Eu adoro. Ainda mais com um tempinho igual tá hoje, meio chuvoso. Muito bom. Enfim. Aí ele falou que pra romper isso é só com a leitura. Ele chamou atenção pra gente não perguntar nada pra IA. E aí foi encerrado, né? Porque é perigoso ficar perguntando pra IA sobre esses assuntos, ou tocar em certos assuntos, não se deve falar, que o melhor é falar pessoalmente. Ele enfatizou isso. E ler livros. Ele foi enfático em falar sobre isso. Eu acho que ele saiu de casa para dar esse recado. Vamos ler mais, ler até saber da realidade, que é você despertar, né? Saber da realidade é despertar, é encontrar aquilo. Então você vai lendo, até que um dia... E é assim, através dos livros mesmo que acontece esse despertar, e acontece da gente expandir mais, a gente querer expandir mais e também querer passar para frente o conhecimento, né? Como eu já falei aqui para vocês, eu sempre repito, conhecimento demais preso somente em mim é obesidade mental. Eu quero passar para as pessoas, né? As pessoas às vezes não entendem, como eu falei no meu último vídeo, que ficou torto, mas eu deixei daquele jeito. Enfim, tem gente que não entende, e aí tudo bem, não tem problema. O que importa é a gente fazer o que ele fala, né? Ele sempre fala, estudar, trabalhar e ajudar. Estudar, trabalhar e ajudar. Então, gente, esse foi meu parecer, assim, como é que eu vou dizer? A minha visão do podcast que foi apresentado ontem pelo Zion Podcast, eu não sei o nome da entrevistadora, né? Com o professor Hélio Couto, que não aparecia há muito tempo, e nunca tinha dado, assim, entrevista, não sei. Mas eu não sei se aquele podcast é dele, nós vamos saber com o tempo. O que importa é que o que foi falado, e eu achei muito legal, muito genial, assim, não genial, maravilhoso, mas achei muito legal ele ter ido falar, porque é o que ele pensa, e ele tá muito bem, sabe, para continuar o trabalho e que ele veio aqui executar aqui nessa terra, né?
tá? Um beijo pra vocês, amo todos vocês, amo todo mundo, mas a minha audiência vai crescer mais e mais. Gente, se inscreve no canal, dá um like pra mim, tá? Um beijo pra todos.